eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção dos radicais de alguns verbos que eu deixei para vocês na última videoaula. Então vamos iniciar? Qual é o radical da forma verbal existem, da forma verbal amarei e cataremos? Então eu tenho 3 verbos e gostaria de saber qual é o radical de cada um desses verbos. Então, no verbo existir, nós sabemos que vem de existem, nós sabemos que vem de existir. Amarei de amar e cataremos de catar. Então, do verbo existir, ele vai mudar na sua conjugação, quando eu conjugá-lo, exatamente aqui depois do T. Então, eu tenho aqui meu radical até o T. No verbo amarei, nós sabemos que vem do verbo amar, ele vai mudar aqui, ó, a partir desse segundo A aqui. Então, o meu radical seria AM, porque eu posso falar amo, ok? E da forma cataremos, ele vai mudar depois do T. Então, eu tenho o radical de cataremos, cat, que é CAT, sem o I, ok? Então, aqui eu tenho os meus radicais dos verbos aos quais eu pedi para vocês. Lembre-se, então, que radical é até onde o meu verbo não muda, ele não se transforma quando eu conjugo. A partir do momento que eu conjugo o meu verbo e ele começa a mudar a sua forma, igual existir, aí eu falo existem, então mudou o I pelo E. Então, a partir daqui, eu não tenho mais o radical, ou seja, meu radical seria até o T. A mesma coisa no verbo amar e no verbo catar. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a vogal temática que eu iniciei na outra aula. Então, o que eu falei com vocês que era uma vogal temática? É a vogal que deve ser usada entre a raiz e as demais desinências do verbo, que são muitas, e abaixo alguns exemplos de vogais temáticas de alguns verbos bem conhecidos. Então, vamos ver o que é a vogal temática? Ó, eu tenho o verbo amar. A minha vogal temática do verbo amar é o A. Eu tenho o verbo comer, estão no infinitivo, ok? Eu tenho o verbo comer e a minha vogal temática é o E. Eu tenho o verbo dormir e a minha vogal temática é o I, ou seja, logo após o meu radical, eu vou ter o quê? A minha vogal temática. Inclusive, a minha vogal temática vai determinar em qual conjugação o meu verbo está. Se é a vogal temática A, seria o quê? Primeira conjugação. O E, segunda conjugação. O I, terceira conjugação, ok? Vale ressaltar que essas vogais são relativas à conjugação de seus verbos. Bom, lógico, vai depender de qual tempo, de qual modo que eu colocarei em meu verbo. Bom, então eu também tenho as minhas desinências. Eu tenho a desinência de modo e de tempo e a desinência de número e pessoa. Qual que é a diferença? Vamos relembrar. Modo é o que? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, eu tenho todos os tempos verbais, presente, passado, futuro, e dentro do meu passado os meus pretéritos, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito. Eu tenho número, singular e plural, e as pessoas às quais eu conjugo, que são os meus pronomes pessoais. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, a minha desinência, o que vai acontecer? O que é uma desinência? É onde é o ponto qual eu olho onde está o meu tempo, qual o tempo está, em qual modo está, e qual número, se está no singular ou no plural, e em qual pessoa eu estou conjugando aquele verbo. Então, olha só, o verbo escrevia, ele indica que o verbo está em qual modo? No indicativo e em qual tempo? Pretérito imperfeito, né? Eu escrevia. Então, é pretérito imperfeito, é um passado, né? Como nós sabemos que o pretérito imperfeito é um passado, assim como o perfeito e imperfeito, mas qual é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? O imperfeito é algo que eu fazia um tempo atrás, que hoje eu posso ou não fazer, ou eu faço esporadicamente, bem diferente do pretérito perfeito, que é algo que eu fiz, acabou, ficou perfeito, como diz a palavra, e ficou ali no passado. Tá? Quando eu tenho pretérito imperfeito, é como se eu não tivesse terminado aquilo. Tá? A diferença é essa, tá? Do perfeito e do imperfeito. Eu tenho número e pessoa, eu coloquei outro verbo aqui, ó. A terminação também indica o número, ou seja, singular ou plural, e a pessoa gramatical.
Então, quando eu digo assim, ó, buscamos, esse mos aqui, ele indica que o meu verbo está no plural, não é isso? E em qual pessoa? Na primeira pessoa do plural. Nós buscamos. Então, o mos indica que o meu verbo está no plural. Se eu falasse buscou, aí era singular. Mas como é buscamos, plural, e em qual pessoa? A primeira pessoa do plural. Nós buscamos. E aqui, escrevia, pretérito imperfeito e está no modo indicativo. Ok? Por que modo indicativo? Porque todos os verbos, quando pretérito imperfeito e quando tem essas terminações, estão sempre no modo indicativo. Tá bom? Então, essas que são as minhas desinências. Desinência de modo e tempo e desinência de número e pessoa. Não precisem ficar pensando, nossa, isso é difícil, como que eu vou fazer para aprender? Porque isso nós sempre vamos ver com o tempo, com o passar dos anos, quando vocês estiverem no oitavo, no nono. Sempre nós vamos rever essas questões sobre verbos. Porque nós sabemos que os verbos são a classe gramatical que são mais complicadas. Conjugação de verbos irregulares. Não existe regra para a conjugação de um verbo irregular. Em alguns verbos irregulares, as alterações ocorrem apenas nos radicais. Em outros, as alterações ocorrem apenas nas terminações. Em alguns casos, as alterações ocorrem tanto nos radicais como nas terminações. Bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os verbos irregulares, tá? Exemplos de verbos irregulares com alterações nos radicais. Então, alteração no início. Ó, o verbo medir, por exemplo, fica eu meço. Então, o radical do verbo medir é até o D. Só que, olha só, ele muda, tá vendo? Quando eu digo eu meço, já não é, não falo eu mido, ou eu medo piorou. Eu mido, né? Eu mido e... Não, eu meço. Então, o radical dele muda radicalmente, como diz a palavra, tá? Muda radicalmente, igual meço, vai ser cedilha e não mais o D. O verbo pedir é a mesma coisa, eu peço, tá vendo? O radical é o PD, mas ele muda completamente aqui no seu radical. O verbo trazer, eu trago, então o radical é traz, com Z, que é o Z e não o G. Quando eu digo eu trago, primeira pessoa. Lembra que eu comentei com vocês que o particípio do verbo trazer é trazido e não trago, tá? Trago é a primeira pessoa presente, igual eu trago, ok? E o verbo ouvir, eu ouço, então ele muda o radical aqui também, tá vendo? Ó, pelo cedilha e não é mais o V. Então, esses 4 verbos que eu trouxe para vocês é apenas para vocês saberem que são verbos irregulares porque eles mudam o seu radical em suas conjugações. E olha que está na conjugação do presente aqui, né? Eu meço, eu peço, eu trago, eu ouço. Nem está em algum outro tempo, né, mais complicado de se conjugar. Ele já muda radicalmente no presente, que o presente é o, talvez aí seja o mais fácil de ser conjugado. Eu trouxe uma tabela aqui para vocês de alguns verbos irregulares: ser, estar, fazer, trazer, dar, ir, vir, ver e pôr. Não tem o vós, não sei porquê nessa tabela não encontrei o vós, mas aí eu escrevi aqui para vocês, tá? Igual o verbo ser, eu sou, tu és, no presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Está, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estais, eles estão. Fazer, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Eu trago, ó, presente, tá vendo? Primeira pessoa, correto, tá? Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. O verbo dar, eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, tá? Eles dão. O ir, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós, deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei aqui, vós ides, não está aqui, me perdoe. Não, eu não coloquei. Vós ides, tá, turma? Eu não coloquei aqui, me perdoe. O verbo ir, não encontrei ele aqui, ó. Porque o vindes é do verbo vir, então eu não coloquei. Então, o verbo ir é ides, vós ides, tá? E o verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós, aqui vindes,
e eles vêm. Reparem que o verbo vir, no plural, na terceira pessoa, ele é acentuado. No singular, não. Tá? Ele vem, eles vêm. Então, qualquer palavra que vier antes do verbo vem no plural, quando estiver no plural, vai ser o quê? O verbo vem vai ser acentuado, assim como o verbo tem. E no singular, não. Ele vem, ok? Então, o vós vindes. O verbo ver, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, tá? Vós vedes, porque não tem acento, vedes. Bem diferente aí também. Muitas pessoas confundem o vir com o ver. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, esse vem aqui não é acentuado mais não. Esse aqui está em desuso. Ah, por quê? Porque com o novo acordo ortográfico, os verbos que dobram, né, as vogais não são mais acentuadas. Então, vem sem acento. E pôr, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, aqui ó, vós pondes, eles põem. Tá? Então, esses verbos aqui, as conjugações são mais o que? Complicadas, mais difíceis, por serem verbos irregulares. Eu trouxe para vocês só para vocês terem uma noção, porque eu falei com vocês que nós íamos trabalhar com verbos irregulares. Então, para vocês começarem a ter noção de verbos irregulares. E aqui eu coloquei, eu achei esse quadro interessante porque estão todos no presente, ok? O vós, não sei porquê, eu falei com vocês, não tem aqui, mas eu coloquei todos aqui, tá bom? Só o verbo dar, né? Foi o dar? Não, foi o ir. Aqui, ó, foi o ir, o dar tá aqui. Que não está aqui, mas vós ides, ok? Tem novamente, ó, o verbo ver, vir e ir, só que agora no presente, no pretérito perfeito e no futuro do presente, tá? E aqui, ó, o presente eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, bom? Que é o verbo ir, que não tem aqui. Foi o que eu falei com vocês, que é ides, tá bom? O verbo ir, aqui ó, o verbo ir, que não sei o motivo, que eu não coloquei aqui. Então, mas eu já havia falado com vocês, fica ides, ok? Vós ides. Ele é bem diferente no seu radical, totalmente diferente, né? Olha só, ir, ir, e quando eu conjugo já mudo totalmente. Por isso que ele é um verbo irregular. Olhem para vocês perceberem o pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Olha, nada a ver com ir, não é? E o futuro, irei, irás, irá, iremos, ireis, irão. É o que mais aproxima, que é o IR, tá bom? O verbo vir e o verbo ver, eu coloquei aqui para vocês porque eles, quando nós falamos, às vezes a gente confunde, nossa, é verbo ver ou verbo vir? E aqui reparem que ele está sem um acento, ó. Foi o que eu comentei com vocês. Não tem mais um acento, tá? Quando existe essa dobradinha, igual perdoo, não vai ter também. Perdoou, não vai ter mais um acento, tá? Sem acento, quando existe essa dobradinha de vogal. Então, o ver, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem, ó, sem acento. Pretérito perfeito, eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram. Futuro do presente, eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos, vós vereis, eles verão. Só que não é verão de tempo, não. Verão de ver. E o vir, é como eu disse, ele, às vezes, nós confundimos muito com o ver. Por isso que eu coloquei esses dois verbos para vocês. Então, ó, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, nós vistes, eles vêm. Aqui, ó, eles, plural, acento, ok? Pretérito perfeito, vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram. E futuro, do presente. Virei, virás, virá, viremos, vireis e virão. Bom? Então, quando vocês forem conjugar o verbo ver e o verbo vir, eu gostaria que vocês percebessem a diferença de um para outro. Bom? E o verbo ir, totalmente irregular também. Eu coloquei também nesse quadro, que eu achei interessante, que eu encontrei, apesar que no livro de gramática de vocês tem uma lista de participo regular e irregular. Lembra quando eu disse a vocês que pago e pagado está correto? Só que pago, eu havia pago. Não é muito usual, ele é mais informal, né? O mais formal seria pagado, eu tinha pagado.
Isso acontece no particípio, porque eu tenho o particípio regular e o irregular. O irregular, ele é mais informal, mas não que ele esteja errado. Se você falar, não está errado. Tá? Às vezes a gente confunde, ai meu Deus, qual que é o particípio, né? Igual aqui, aceitar. É aceitado ou aceito? Eu ouço algumas pessoas falam aceito e outras aceitado. Eu nunca corrijo nem em sala de aula. Por quê? Fora de sala de aula piorou, aí que eu não corrijo mesmo. Por quê? Porque eu sei que as duas formas estão corretas. Igual anexar, anexado é anexo. Vendo? Ó? Despertar, despertado e desperto. Entregar, entregado e entregue. Eu costumo muito falar o irregular, entregue. Eu havia entregue. Tá? Eleger, elegido, eleito. Expulsar, expulsado e expulso. Aqui, ó, ganhar, ganhado e ganho. Foi o exemplo que eu passei para vocês. Inclusive, falei agora, nem lembrei que ele estava aqui. Mas que eu falei numa outra aula com vocês. Imprimir, imprimido e impresso. Olha que interessante, os dois estão corretos. Limpar, limpado e limpo. Matar, matado e morto. Morrer, morrido e morto. Pagar, pagado e pago. Não foi o pagar e o pagado que eu falei, né? Não ganho, ganhado. Mas as duas maneiras estão corretas, só que o irregular é igual eu falei, ele é um pouco mais informal, mas não que ele esteja errado. Bom, turma, no livro de vocês de gramática tem uma lista enorme que vocês vão poder rever lá, alguns aqui, e encontrar alguns novos verbos. Verbos irregulares, continuando falando dos verbos irregulares, eu trouxe aqui para vocês que quando nós conjugamos o verbo recear, todos os verbos da língua portuguesa terminados em EA vão ter as mesmas terminações, tá? Tanto no presente do indicativo quanto no presente do subjuntivo. Olha só, eu trouxe também para dizer uma coisa para vocês, que o presente do indicativo, terminação dele em O, eu receio, tá? E o presente do subjuntivo, nós trocamos o O pelo E, receie. Vendo a diferença? Então, o presente do indicativo vai ser o início, mesmo que depois continue aqui com A, o primeiro, o O, né? E depois, quando nós passamos para o presente do subjuntivo, vai ser o E. Eu troco o A pelo E, tá? O O pelo E. O A não, é porque eu vi o A aqui, ó. Mas o A também, aqui, ó. Receio, receias, receia, receamos, receais, receio. E no presente subjuntivo, receie, receis, receie, receia, receemos, receeis e receiem, sem acento, tá bom? Então, todos os verbos em EAR, eu vou ter essas terminações, tanto no presente do indicativo quanto no presente do subjuntivo. Bom, eu vou terminar por aqui, para não dar um nó a mais na cabeça de vocês. As páginas de atividade serão a 170, questão 15, 16 e 17. Eu coloquei 170 de novo. Ler o texto da questão. Tá, é porque é continuação, tá? Aqui continua mesmo. Porque o texto que eu pedi para vocês lerem está na 270. Mas a questão A e B está na 271, só que ela é continuação da 270. Do livro de gramática volume único. Por que só A e a B? Porque a C eu vou fazer com vocês na próxima aula, ok? Então, são somente essas questões. De algumas coisas que nós vimos aqui. Se tiver ficado difícil, complicado, voltem a videoaula ou então consultem também o livro de gramática de vocês. Lá tem muito conteúdo do que eu falo aqui, às vezes de uma maneira diferente, de verbos diferentes, tá? Então é sempre bom ter o suporte do livro. Turma, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.